Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como entrevistado o advogado Noaldo Meirelles, que é presidente da Fundac. Noaldo, você é filho de uma professora, de um agricultor, como é que desejou se tornar advogado? Teve alguma influência familiar ou de alguém próximo? Não, de alguém próximo não. Na verdade, a minha infância era muito ligada à matemática, né? E eu fiz 3 vestibulares. Eu fiz um vestibular para contabilidade, ainda quando tinha aquela sistema antigo de vestibular. Eu fiz vestibular no 2º ano do ensino médio, aí passei, mas não podia cursar. Que era o chamado vestibular por experiência. Por experiência. Eu fiz vestibular para contabilidade. Depois eu fiz um 2º na Federal para letra, ou para administração. E um 3º para letras, né? E aí, nesse intervalo de tempo, aí teve um fato bem marcante. Uma professora minha de história, eu até encontrei com ela depois de uns 20 anos, ela pediu para a gente fazer um trabalho sobre o golpe militar de 64. Né? E aí eu fiz um artigo, uma matéria, um pequeno textozinho sobre a Revolução de 64. E ela foi e me chamou e disse, olha, não houve uma revolução em 64, houve um golpe. Eu disse, mas professor, os livros que eu peguei lá na biblioteca dizem que foi uma revolução. Eu disse, tá, então eu vou te dar outros. Tá? E aí nesse processo, isso era 84, 85. Já na abertura democrática, isso. Né? E aí eu fui assistir o comício das diretas na Lagoa, eu fui no comício do Tancredo, do Colégio Eleitoral. Meu despertar veio desse processo, dessa chamada, desse puxão de orelha, no bom sentido, que essa professora me deu, a professora Ana Tagino. Né? E aí eu comecei a ler sobre esse período militar e sobre os advogados que atuavam em defesa dos réus, dos presos políticos. Né? Meu disse, então eu vou querer ser advogado, porque eu posso ter uma profissão e ajudar as pessoas e tal. E aí começou um pouco meu interesse pelo mundo do direito. Veio exatamente dessas leituras sobre o período militar e os advogados que atuavam no período da ditadura. Você ainda vivenciou boa parte do período em que havia realmente uma ditadura instalada no Brasil. Como é que foi essa tua vivência? Você chegou a perceber muito fortemente ou não? Em alguns episódios. No dia da votação no colégio eleitoral, né, da eleição do Tancredo contra o Paulo Maluf, né, eu tinha uma pequena bandeira que eu ficava na janela da casa da minha mãe. Toda vez que alguém votava assim, né, eu pulava da janela e ficava comemorando. Né? E minha mãe, nessa época, ela era diretora da escola de Mulungu. A gente já morava em Mulungu e ela era diretora de uma das escolas do estado. Né? Uhum. E aí mandaram alguém avisar ela, é melhor o menino parar de pular da janela e comemorar isso, porque senão a senhora vai para Riacho dos Cavalos. Tal, não sei lá. Né? Isso foi um fato marcante, assim, diretamente comigo. Outro foi um episódio envolvendo os estudantes aqui. Houve um protesto contra o aumento das passagens, certo? E teve um ato aqui na Praça do Pavilhão do Chá, que a polícia reprimiu fortemente os estudantes. Eu ia chegando para participar do protesto, já que ele vinha do liceu para cá, né? Era de manhã, eu estudava à noite, então quando eu ia chegando para a concentração, olha, a polícia estava batendo, e era uma meninada de 12, 13, 14 anos, uma coisa absurda, entendeu? Isso me marcou muito também nesse período. Isso era finalzinho, acho que 86, 87, entendeu? Acho que 87. Isso também foi marcante. E esses fatos todos contribuíram para que você decidisse o seu futuro acadêmico profissional? Essa leitura que eu vinha fazendo com esses episódios acabaram determinando, eu vou pelo mundo do direito, e aí tomei um choque muito grande. Tá? Eu, quando entrei na universidade, eu fiz o 1º ano aqui na Faculdade de Direito, e me decepcionei muito com o curso. O curso era acrítico, não tinha debates, não se discutia direito. Era elitista também nessa época? Era muito elitista. Eu e mais um outro colega, nós éramos os 2 únicos estudantes que vínhamos de escola pública, né? A maioria vinha de escola particular. Na universidade tinha 2 estudantes negros, que não eram paraibanos, um pernambucano e um baiano. Mas o que mais me impactou foi essa história de que se estudava lei, né? E você não tinha
possibilidade nenhuma de discordar do que era dito. Tanto é que eu acabei trancando o curso, eu tranquei o curso, e aí apareceu uma chance para ir fazer um intercâmbio cultural no Canadá, eu fui para o Canadá, fiquei um período lá, voltei para o Canadá no ano seguinte, fiquei 2 anos fora do curso e aí voltei de vez para não ser jubilado para o curso. Mas, assim, com uma perspectiva muito triste, de concluir o curso, né? Aí, por incrível que pareça, nesse período aí, eu acabei entrando no movimento estudantil de Direito e participei do primeiro encontro de Direito Alternativo. Teve um encontro de Direito Alternativo, depois eu fui para um encontro de Direito Alternativo em Florianópolis, e aí eu vi que existia uma outra leitura do direito, outras visões do mundo jurídico. Aí eu tive uma outra oxigenada. Aí disse, agora eu quero virar militante, advogado militante, e mudou totalmente. Entendeu? Quando eu vi juízes, desembargadores, nesse seminário que eu fui em Florianópolis, né, tinha juízes, tinha desembargadores, estava o ex-ministro do Supremo, que saiu um dia para almoçar com a gente, que foi ministro durante o período da ditadura e tal. Então, assim, eu fiquei e digo, opa, o direito não é só aquilo que está sendo passado lá na Faculdade de Direito, tem muitas perspectivas. Isso, para mim, aí deu um rumo definitivo. Você falava sobre as dificuldades que existem para aqueles advogados que defendem essas causas mais populares, mas existe também uma rede que dá um certo estímulo e ajuda a manter esses advogados militando nas causas de direitos humanos? Olha, Cláudia, esse foi outro ponto muito importante na minha vida e na minha formação de advogado, né? Quando eu me formei, no ano seguinte eu fui para um encontro de advogado e advogados que trabalhavam para movimentos sociais em Salvador, né? Que até então se chamava assim. Nesse encontro foi deliberado que aquela articulação se chamaria Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, a RENAP. É uma articulação que envolve, tem mais de 500 pessoas, mais de 500, porque não tem só advogado, tem jurista, tem promotores, tem juízes, que se conversam por um e-mail de grupo. Até hoje é essa articulação. Não tem sede, não tem telefone, não tem nada. Ela é virtual. Ela é uma articulação virtual, horizontal, não tem presidente, não tem secretário, não tem nada, né? Esse ano o encontro nacional vai ser no Paraná, o 21º encontro vai ser no Paraná, então os advogados do Paraná se reúnem e discutem como é que vai ser. E a RENAP ela foi importante porque, a turma brincava muito, que os advogados do movimento social eram tidos como loucos, aqueles que faziam protesto e etc. E a RENAP foi dizendo que era preciso a gente enfrentar tecnicamente o que estava sendo colocado, né? Que era o processo de criminalização. Tá? Esse processo de criminalização que tanto fala hoje... Criminalização dos movimentos sociais. Ele começa no finalzinho do primeiro mandato do Fernando Henrique. Tá? Há uma enxurrada de processos contra a liderança de trabalhadores rurais. Anastácio chegou a ser preso aqui na Paraíba. Aí teve aquele episódio da prisão do Zé Rainha, em São Paulo e da de Olinda. E se espalhou no Brasil inteiro. E tinha muitas sentenças parecidas. E aí, eu mesmo participei de vários cursos no Cajamar. Eu fiz um curso de especialização em processo penal pela UNB, para a gente discutir, olha, nós precisamos desconstituir o que está sendo posto, mas com direito. Né? Aquelas sentenças genéricas, né? Dizer, não pode. Né? Você não pode... Nós pegamos processos aqui na Paraíba que discutia formação de quadrilha com apenas 2 acusados. Né? Mas não pode formação de quadrilha com 2 acusados. Tem que ser 4, pelo menos. A lei diz que tem que ser 4, pelo menos. Né? Você tinha processo de condenação por dano que não tinha laudo pericial. Olha, cadê a materialidade do crime? Então tem que ter a materialidade do crime. E a RENAP ela foi essencial na minha vida profissional nessa questão da qualificação. Toda a qualificação que eu não tive na faculdade, a RENAP me deu. A RENAP chegou a publicar livros, tem um caderno com 11 edições, inclusive o primeiro caso é o caso de Anastácio,
denominado de Alhandra, né, do processo de Alhandra. Então, essa articulação foi muito importante. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Fundac, quais são as metas e qual a realidade que Noaldo encontrou na Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Daqui a pouco.